Olá, boa tarde a todos que estão aqui participando. Hoje temos mais uma reunião do nosso LabTrad. A gente, nesse semestre, né, a gente já teve uma reunião com o convidado, né, hoje é a nossa segunda. A gente tem o prazer de receber aqui o Leonardo Pertessen-Lanha. Ele veio falar para a gente sobre a pesquisa que ele fez, sobre pesquisar e traduzir as cartas a Milena, de Franz Kafka, Caminhos e Descaminhos. Está muito legal esse título, todo mundo curioso para saber mais. Então, vou começar agradecendo ao Leonardo pela presença dele, pela disponibilidade, generosidade desse tempo que ele está doando para a gente. E, Priscila, conta um pouquinho mais para a gente sobre quem é o Leonardo e as coisas que ele faz. Claro, o Leonardo ele é formado em Comunicação Social pela PUC-Rio. Ele é mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal Fluminense e também é doutorando em Literatura Comparada pela mesma universidade, com doutorado sanduíche na Universidade de Viena e na Universidade de Berlim. A tese de doutorado dele é Milenística, Tradução Comentada e Epistolaridade das Cartas a Milena de Franz Kafka, e investiga a problemática da tradução e da comunicação na correspondência amorosa do Franz Kafka, que contém a tradução inédita integral dessa obra. Ele foi bolsista CAPES no mestrado e bolsista do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico em um programa nesse curso de alemão intensivo na Universidade de Leipzig. Se o Leonardo puder me corrigir nesse alemão. Leipzig. Atuou como roteirista e desenvolvedor de projetos audiovisuais, escreve resenhas e artigos sobre literatura e mídia para diversos veículos e atualmente é tradutor. Obrigada por ter vindo, Leonardo. Obrigado. Obrigado pelo convite, Priscila, Simone, e obrigado pela presença de todo mundo. Como a Priscila disse, meu nome é Leonardo, sou doutorando na Universidade Federal Fluminense, né, UF, em Niterói. Estou nos últimos segundos do meu doutorado, no momento, finalizando a tese e a tradução. Eu vou apresentar, então, eu preparei alguns slides, só para ajudar a acompanhar. Vou tentar compartilhar aqui. Tem um caráter... um segundinho. Tá, vamos ver. Quando aparecer aí, vocês podem me dizer, por favor? Apareceu? Apareceu. Bom, essa apresentação... Legal. Essa apresentação, né, eu não fiz no PowerPoint, eu fiz no Prezi, que é um site antigo, então ela tem um caráter um pouco experimental, assim, então vamos ver, assim. Bom, deixa eu botar aqui. Bom, eu, no meu doutorado, né, eu vou falar como eu cheguei nessa pesquisa um pouco mais para frente, mas, por enquanto, uma apresentação geral. No meu doutorado, eu pesquiso as cartas a Milena, essa aqui é a edição alemã, do Franz Kafka, vou falar também um pouco melhor. E aí, minha tese, eu estou chamando de milenística, né, que é epistolaridade e tradução comentada das cartas a Milena. E eu vou também explicar logo mais por que esse nome e por que eu acho que ele faz algum sentido no contexto dessa obra e da minha pesquisa. E, bom, para essa apresentação aqui, para conversar com vocês, de caráter informal, eu adicionei o subtítulo Caminhos e Descaminhos, porque eu também vou falar um pouco de como eu cheguei, como eu não cheguei. Assim, foi um percurso um tanto tortuoso até chegar nesse ponto que vocês vão ver logo. E aí, como capa, eu só uma parte de uma carta do Kafka para Milena, altamente rabiscada, que eu acho interessante por várias razões que eu vou esperar também discutir. Bom, nessa apresentação, o que eu pensei, assim, para falar sobre as cartas a Milena, para falar sobre o meu trabalho tradutório nas cartas a Milena, que é um trabalho tradutório e filológico, de pesquisa também, eu antes queria falar um pouco sobre Kafka no geral, né? Para contextualizar também, caso nem todo mundo esteja familiarizado com o autor. Vamos lá. Então, vou começar falando um pouco sobre, de modo geral, sobre Kafka, e aí eu vou, aos poucos,
me aproximando das cartas a Milena e explicar qual é o aspecto, né, o interesse dessa obra. E é uma obra, de fato, e eu vou chegar lá. Bom, Franz Kafka, né, ele nasce em 3 de julho de 1883, não, 1900, e morre, falece em 3 de junho de 1924, ou seja, com pouco menos de 41 anos, de complicações advindas da tuberculose. Morre relativamente cedo. Ele nasce em Praga, onde passa a maior parte da vida. Praga fazia, então, parte do Império Austro-Húngaro, que era, bom, que ocupava, né, o espaço que hoje foi dividido após a queda do Império de 1918, que foi dividido entre diversas nações menores, como a República Tcheca, então Tchecoslováquia, bom, a Áustria, a Hungria e diversos... Bom, eu tenho aqui um mapinha, né? Eu acho que dá para ver o meu mouse também? Tá. É um mapinha aqui, e na época o Império Austro-Húngaro, ele ocupava uma larga parte da Europa Central. E qual era a questão do Império Austro-Húngaro, né? Isso significa que Kafka nasceu e viveu entre línguas e entre culturas, né? Ele era tcheco, o que hoje a gente chamaria de tcheco, mas ele era cidadão, na verdade, súdito, né, do Império Austro-Húngaro. Ele não era o que a gente chama de tcheco, porque não existia a República Tcheca enquanto nação. Então, só que na República Tcheca, se falava tanto alemão quanto tcheco. Então, era um lugar dividido, assim, cindido mesmo, por duas culturas diferentes, uma cultura germânica e uma cultura tcheca. E ele fazia parte da cultura germânica, que era a cultura que administrava o Império, eram os administradores, a cultura do Império oficial, que se via, né, que se tinha uma certa ideia de si, assim, um pouco mais, digamos assim, elevada. Mas ele era judeu, isso significa, e era um momento de forte antissemitismo naquela época, que aparece muito, inclusive, nas cartas a Milena, de diversas maneiras diferentes. Escreveu em alemão a vida toda, sabia tcheco, conhecimentos quase nativos, mas quase muito fluentemente, mas não era a língua mãe dele, como ele dizia. Então tem toda essa divisão, assim, que é muito importante e que, por ser uma coisa talvez um pouco distante da gente, a gente não dá muita atenção quando está falando sobre Kafka, mas é muito importante isso para a obra de Kafka, em especial para as cartas a Milena, como a gente vai ver lá, né? Bom, isso assim um pouco de modo geral sobre Kafka. Agora vou falar um pouco também sobre uma outra parte, um outro lado assim, do Kafka, que também recebe pouca atenção, só para enfatizar, digamos, que talvez assim, mudar um pouco a ideia que a gente tem do autor, que é filosófico, um pouco descolado assim, de uma realidade histórica, e eu quero enfatizar um pouco o contrário, como ele era muito... A obra e a vida foi realmente muito localizada e determinada por fatores históricos e sociais que estavam acontecendo ali naquele momento, que era o momento, no começo do século XX, Primeira Guerra Mundial, logo depois, a queda do Império Austro-Húngaro. Então, Kafka vivenciou muita coisa. E, na vida... Bom, ele trabalhou, né, a vida toda, ele é formado em Direito, e trabalhou a vida toda num escritório de advocacia, mas não é exatamente um escritório de advocacia, ele não advogava da forma que a gente entende essa palavra. Ele era, como eu botei aqui no primeiro ponto, o que a gente chama de concipiste, que é um termo que não tem uma tradução exata, mas tem a ver com conceber. Ele passava, ele trabalhava nesse escritório de Seguridade Social para acidente de trabalho, ou segurança social, e como concipiste, que era ele redigia cartas, projetos, artigos, manuais, artigos de jornal. Ele viajava muito pela Europa em nome da instituição, para sempre defendendo, sempre procurando implementar leis, fazer com que as empresas, fábricas respeitassem
uma lei de trabalho que foi instituída no Império no final do século XIX, e, com isso, pagassem um seguro para os trabalhadores que sofressem acidentes. Kafka era, então, especialista, funcionário público, o que em si, na administração do Império Austro-Húngaro, trazia um reconhecimento, assim, um status, e ele era especialista em segurança do trabalho e, mais especificamente, técnicas de produção industrial. Pouca gente sabe também, mas ele era coacionista, assim, de uma fábrica do pai dele. Eu não vou falar muito sobre a família dele aqui no momento, senão a gente ficar aqui até amanhã, que é muito importante, mas a família tem o famoso pai, e o pai, ele tinha uma fábrica e meio que força, coage, assim, o Kafka a ser coacionista. Kafka tinha um terror absoluto disso, mas era especialista. Então, aqui na esquerda, eu trouxe uma imagem que é um manual bom, trouxe literalmente, são regras gerais para a proteção contra acidentes de trabalho na operação de máquinas de... eram máquinas que trabalhavam com madeira, moía madeira, virava madeira, uma coisa muito perigosa. Esses desenhos que vocês estão vendo aqui são do próprio Kafka. Kafka era também um desenhista. Bom, é isso que Kafka trabalhou, acho que desde 1909 ou 1908, agora não me lembro exatamente a data, até a morte dele em 24, nesse escritório, então foram muitos anos, e ele sempre vai dizer como o trabalho, para ele, era o maior inimigo da literatura dele. Ele vai dizer que sempre que a verdadeira vocação, o verdadeiro trabalho dele é a literatura, mas para o qual ele só tinha tempo à noite, quando ele chegava do trabalho. Ele diz isso, mas, bom, a gente pode ler o Kafka e você percebe, então, a presença do mundo do trabalho, o mundo da história, o mundo da lei, é muito forte em todas as obras clássicas do Kafka e em outros lugares também. E, mais especificamente, né, com a Primeira Guerra Mundial, o que acontece é que os homens são mandados para o fronte. Então, quem começa a cuidar de fábricas, quem começa a cuidar do trabalho pesado são mulheres e crianças. Então, o que Kafka via no dia a dia do trabalho dele, principalmente ao longo da Primeira Guerra Mundial, era os piores tipos de acidentes de trabalho possíveis, e logo depois também, na medida que a guerra ia se desenrolando, ele recebia, né, parte do trabalho dele, parte das atribuições dele era ajudar ex-combatentes de guerra que voltavam feridos, com traumas nervosos, traumas físicos, e a se reintegrar de alguma forma no mundo do trabalho. E eles iam até Kafka, até ele pessoalmente, para requerir os direitos e novos empregos. Então, isso era o tipo de coisa com que Kafka lidava no dia a dia, além da literatura à noite. E na direita eu botei aqui só a título de curiosidade, que vou chamar de obra, mas não é uma obra que Kafka escreveu literariamente, é uma coletânea, uma antologia, né, de escritos. Bom, um amigo da USP estava traduzindo como escritos de repartição. São os escritos oficiais, são todos os escritos que Kafka escreveu no âmbito do trabalho, no âmbito do escritório, né? Então, são cartas, enfim, da onde a gente tira essas informações sobre o trabalho do Kafka, e isso dá uma outra imagem para o autor. Na minha opinião, muito mais fundada, assim, pé no chão, fundada na história e nos acontecimentos diários. Bom, esse é o Kafka do trabalho. E em relação ao trabalho, aqui, o que eu queria... Por que eu estou falando também isso, né? Porque o trabalho literário do Kafka, que ele publicou em vida, é muito pequeno. A maior parte da obra de Kafka é póstuma. E aqui a gente tem uma foto que eu tirei da recente série que foi produzida sobre a vida do Kafka, a série de coprodução austríaca e alemã, chama Kafka, no ano passado. E acho que mostra bem, assim, na esquerda a gente tem
o volume com todos os textos que Kafka publicou em vida, que estão aqui na esquerda também, na lista, e na direita todo o resto. Então, isso é uma imagem da chamada edição crítica, que compila toda a obra de Kafka com comentários exaustivos. E então a gente nota aqui por essa lista, né, que essas são as obras que ele publicou em vida. A gente nota que são volumes muito pequenos. O Contemplação é um volume de contos. O Veredito, em 1913, é quase uma novelinha, né, mas tem um pouco maior que um conto. E, bem, a Metamorfose, na Colônia Penal, 2 novelas também, muito fininhas. Um Médico Rural, novamente, um volume de contos. Um Artista da Fome, novamente, um volume de contos. Então, em vida, Kafka publicou muito pouco. Isso deu aquele volume ali, esse volume aqui, que chama Escritos Publicados em Vida, numa tradução livre. E todo o resto, o Processo, o Castelo, as grandes obras conhecidas de Kafka, são póstumas, publicadas, editadas primeiramente pelo amigo Max Brod, que acho que, não sei se vocês conhecem a história, é um mito fundador da obra de Kafka, Max Brod. Kafka pede para que o amigo Brod queime toda sua obra, e ele não aceita, né? Ele recusa esse pedido, não só recusa, como sai publicando, editando, publicando, e Max Brod vai dedicar o resto da sua vida a editar e publicar e divulgar o Kafka. E outra coisa que eu queria chamar a atenção nessa imagem é que os romances e a obra, digamos assim, propriamente literária, ela é muito também pouca ou menos volumosa do que os escritos que não eram, digamos assim, visando a publicação, que são principalmente os diários e as cartas, exatamente. E, de longe, agora já me aproximando do meu tema, de longe o que mais ocupa volume nessa pilha aqui são as cartas. São 5 volumes, com o último para sair esse ano, contendo a correspondência completa de Kafka ao longo dos 41 anos de sua vida. 5 volumes muito grossos, e que, em termos de volume só, ele ultrapassa, assim, de longe, qualquer outro tipo de escrito, qualquer outro tipo de gênero ao qual Kafka tenha se dedicado. E isso é muito importante, eu acho dizer, porque no Brasil, e isso, assim, vou chegar lá, mas como tradutor, isso para mim é muito, muito importante, porque Kafka, a divisão, existe uma grande discussão, assim, na Kafkiana, como eu chamo, né, que é a pesquisa sobre Kafka, que é, principalmente no mundo germânico, assim, é um volume de estudos e livros, assim, uma coisa inacreditável, interminável. E existe tradições, subtradições, escolas, brigas dentro dessa Kafkiana, né? E, bom, uma discussão muito importante que está acontecendo hoje em dia, há algumas décadas já, é que a diferenciação para o Kafka entre escritos íntimos, pessoais, como diários ou cartas, e a escrita propriamente dita literária, ela não é tão clara. Ela não é realmente muito, muito demarcada. Isso não quer dizer que Kafka iria publicar os diários ou as cartas para as pessoas lerem, não é isso. Mas o que a gente sabe, né, a gente tem o acesso aos cadernos digitalizados e edições facsimilares, e está sendo pesquisado, uma pesquisa muito, realmente minuciosa, granular, que a gente tem cartas que se repetem em contos, trechos de contos que se repetem nos diários. Os diários, talvez alguém, não sei se alguém já leu, mas os diários, eles registram também, não são diários num sentido muito comum, assim, são experimentos de escrita, são exercícios de autoobservação, Kafka realmente, e também sempre pensando assim, qual é o papel da escrita. É um pesquisador que diz que, para Kafka, tudo que é escrito já é literário. Então, existem, sim, eu queria só enfatizar essa fronteira um tanto nebulosa, assim, tênue, entre essas categorias, esses gêneros, que são muito mais produtos de editores posteriores, a começar pelo Max Brod, e até hoje, né, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem traduzido a obra de Kafka do alemão, principalmente por Modas Caroni, mas hoje em dia outros tradutores também,
E o que a gente tem é uma repetição dos processos, das escolhas editoriais do Max Prost lá na década de 40, 30, e a gente tem um outro lado que procura, não, vamos tentar ver o que Kafka realmente escreveu e publicar dessa forma, em formas de rascunhos e rasuras. Então essa, assim, é por alto a kafkiana. Eu estava vendo se eu não achava algum, mas os meus livros não estão aqui, algum do Kafka. E em relação às cartas, muito especificamente, no Brasil, bom, na verdade, vamos esperar um pouco, eu vou falar sobre isso. O que a gente tem aqui agora? Bom, aqui eu só queria, é a mesma lista, né? Eu só queria mostrar, a título também de curiosidade, devia ter passado antes, duas dessas publicações originais pela editora Kurt Wolff, e que foi um editor, Kurt Wolff, com quem Kafka trabalhou muito. E essa aqui é a Colônia Penal, na esquerda, e essa aqui é o Veredito, duas apenas... também dá para entender um pouco o volume e o tamanho da obra. Bom, agora a gente chega aqui um pouco mais perto do tema principal, um longo prefácio que eu estou fazendo, mas tudo bem. Bom, como eu disse, né, as cartas para Kafka, elas são muito importantes. Kafka escreveu muitas cartas. As cartas, elas fornecem, principalmente, através das cartas que a gente sabe tanto sobre a vida de Kafka. É através de cruzamentos de informações também nas cartas. Cartas para amigos, cartas para famílias, cartas para o amigo Max Prost, cartas para a irmã de Kafka, Ottila Kafka. Kafka tinha 3 irmãs. E no Brasil a gente ainda não tem, ou temos mais ou menos, chegar lá. Bem, qual é a questão? São muitas cartas, só que tem uma grande diferenciação assim, entre as cartas. A gente não tem na Alemanha, pelo menos, volumes de cartas para destinatários específicos fora Ottila, que é a irmã, e principalmente, e aqui é o meu ponto principal, para as mulheres. Bom, a questão de Kafka com as cartas é diretamente relacionada à questão de Kafka, que se chama Kafka e as mulheres, ou pode se chamar Kafka e o amor, ou Kafka e o casamento. A questão principal é que Kafka teve alguns relacionamentos românticos, eróticos na vida. Kafka visitou, sim, teve uma polêmica recentemente sobre a visita de Kafka a bordéis. Kafka teve, sim, porque existe uma questão, né? Kafka tinha relações sexuais ou não tinha relações sexuais. E isso por conta das coisas que o próprio Kafka escreve nas cartas e na literatura. A gente percebe que sexualidade era um tema para ele muito forte, muito intenso. E quando a gente olha as cartas, a gente começa a entender por quê, né? 2 relacionamentos, dos 3 relacionamentos principais que Kafka teve na vida, 2 foram principalmente epistolares e legaram volumes de cartas que hoje são clássicos da literatura, clássicos da epistolografia, clássicos quase da literatura epistolar também, que são as cartas a Felice e as cartas a Milena. Bom, com a Felice Bauer, Kafka foi 2 vezes noivo, ia se casar com ela. É um volume, eu posso mostrar aqui, bem grande. Não parece, mas aqui tem 1.200 páginas. São 5 anos de relação epistolar. E são só as cartas de Kafka. As cartas de Felice não sobreviveram. É um romance. Isso aqui é claramente um romance, muito intenso. Durou 5 anos. Felice morava em Berlim, Kafka em Praga. E nas cartas a gente vê exatamente um outro Kafka também, e a gente vê também a importância das cartas para Kafka. A questão era que, por conta do trabalho diário, por conta da falta de tempo, existe um drama central, digamos assim, nas cartas. Eu vou falar rapidamente sobre Carta Felice, embora não seja o meu objeto ainda.
o drama central, assim, a gente pode dizer assim, das cartas da Felice, e ele existe, assim, existe um marco narrativo, digamos assim, é o casamento ou a literatura. Se eu me casar, eu não vou ter tempo para escrever. E eu já passo o dia no escritório, embora Kafka não trabalhasse tanto assim em termos de hora. Mas, enfim. Eu não vou ter tempo para me dedicar à minha verdadeira vocação. Então, ao mesmo tempo, são cartas intensas, são cartas apaixonadas, são cartas... são claramente cartas de escritor, mas de um escritor muito específico, assim, que está trabalhando com seu objeto, seu gênero, seu suporte material, muito especificamente. As cartas, enfim, em resumo, né, as cartas elas são uma forma de chegar até Felice, mas elas também, Kafka também coloca elas como um impedimento. Então, essa distância, essa relação de distância e proximidade, muitos virão a dizer, né, era o que Kafka precisava para escrever, essa tensão. Isso durou 5 anos, e aí eu vou chegando novamente ao ponto principal. Em 1917, com um segundo noivado, os motivos do término noivado eles são realmente muito interessantes, mas uma outra hora, talvez. Bom, em 1917, o que acontece é que, com um segundo noivado já marcado não, combinado, assim, Kafka estava procurando apartamento para morar com Felice em Praga. Eis que ele tem uma crise hemorrágica dos pulmões e começa a cuspir sangue, como ele conta para Felice. E ele então é diagnosticado com tuberculose. E esse diagnóstico, que, bom, não tem tratamento, você só pode ser mandado para cá e para lá, para diversos sanatórios no interior, onde os ares são melhores, para você, enfim, cuidar dessas pulmões e se tratar. São muito comum na Europa na época, e Kafka visitou diversos deles ao longo da vida, constantemente tirando licença do trabalho para se recuperar dos pulmões. O que acontece é que esse que também é um mito, a chegada da tuberculose, Kafka fabulava, Kafka mitologizava sua vida na literatura, nas cartas. Então, a tuberculose ela chega como uma espécie de sentença, uma espécie de... e também uma espécie de, finalmente, depois de 5 anos, término. Assim. Agora eu não tenho como me casar. A forma como Kafka descreve isso para Felice é muito realmente intensa. Assim. Ele vai dizer que 2 pessoas sempre lutaram dentro dele, uma em prol da literatura e uma em prol de Felice, e que a tuberculose ela vem, na verdade, como uma ferida, o sangue da tuberculose vem como uma ferida de um desses lutadores, e, portanto, ele não pode mais continuar lutando. Luta é como ele chamava toda a busca pelo casamento ou pela literatura, pela busca, pela luta por Felice e contra Felice. Enfim. E aí, em 2017, eles finalmente rompem, e a tuberculose é uma foto-chave disso. Bom, o que acontece é o seguinte... Peraí. Isso é um volume. O segundo volume de cartas que ficou famoso, as cartas felizes foram publicadas, desculpem, na década de 60. Na década de 60, isso. Só que as cartas da Milena, embora sejam posteriores, elas duram entre 1920 e 23, elas foram publicadas em 1950, porque é um volume muito menor, e aí a gente tem diferenças. A gente tem muitas diferenças em relação a Felice. Mas o que me chamou a atenção lá atrás, quando eu comecei essa pesquisa, foi que, mesmo com 5 anos, e a Felice foi um trauma na vida de Kafka, não a Felice, assim, a luta a dificuldade, a epistolar, a dificuldade em prol do casamento, né? O casamento, o casamento como a culminação dos ideais burgueses e familiares que se esperava dos jovens. Isso que Kafka estava procurando rejeitar. Isso que também fazia parte do que ele rejeitava e o que causava tanta hesitação nele no casamento. E mesmo com esse tanto de páginas e cartas e tempo
ele ainda assim vai se envolver numa nova relação epistolar com Milena Izinska, em 1920. E esse é o tema da minha pesquisa. O que acontece... Bom, a história é a seguinte. Em 1919, Kafka se encontrava em mais um desses sanatórios, em Meirano, no norte da Itália, para se recuperar novamente de uma piora da tuberculose, em 1920, desculpa, só que em 1919 estava procurando sanatórios. Então, ele recebe, muito provavelmente, no fim de 19 ou no começo de 1920, uma carta pedindo para que ele dê permissão para que seus textos fossem traduzidos para o tcheco. E a remetente era essa então jovem aqui que vocês veem, Milena Izinska, que ela tinha 23 anos, e foi a primeira tradutora da obra de Kafka, tradutora, primeira pessoa a traduzir uma obra de Kafka para uma língua estrangeira, que no caso o tcheco, do alemão para o tcheco. Assim começa o contato entre Kafka e Milena, uma relação profissional de tradução, de autor e tradutora, para começar a verter... Milena, o que acontece? Milena, tcheca, nasceu na República Tcheca, só que ao contrário de Kafka, língua mãe fazia parte da cultura tcheca. O pai era cristão, nacionalista tcheco, né? A luta, né? O embate entre a cultura germânica e a cultura tcheca era muito forte, e havia o debate, principalmente após 1918, quando o Império Austro-Húngaro é desbandado, vamos dizer assim, ele cai. Então a República Tcheca vira independente enquanto nação. Isso fortalece muito, né? Os tchecos sempre se sentiram, ao longo de séculos, de 300 anos de domínio germânico, de domínio austro-húngaro, né? Sempre foram tratados mesmo pela administração e pelo Império como cidadãos de segunda classe, de segunda categoria. Então, isso vai gerando um nacionalismo, né, e um patriotismo que tem todas as conotações que esses termos têm hoje também. E numa família assim nasce Milena Izinska, cristã, tradicional, nacionalista. O pai era tão brutal, assim, muito mais brutal, na verdade. Fala-se muito do pai do Kafka, sobre a sua tirania, que tem que ser relativizado um pouco, mas o pai, sim, de Milena era realmente... forçava uma educação extremamente... isso é ambíguo, na verdade. Forçava uma educação política nacionalista tal, só que também matricula Milena num colégio, o Colégio Minerva, um dos primeiros colégios na Europa, se não o primeiro, a aceitar mulheres, não só a aceitar, como tinha professoras dando aula, professoras tchecas, colégio para tchecos, tchecos para tchecos. Mas, então, dava acesso às mulheres à melhor educação possível, a cosmopolita, as melhores educações literárias e políticas sociais, tanto que Milena, mais tarde, vai se engajar politicamente no Partido Comunista e vai eventualmente vir a ser deportada e assassinada no campo de concentração de Ravensbrück para mulheres por conta de sua atividade política. Ela ajudou, quando as tropas nazistas chegaram e ocuparam a República Tcheca em 1939, se não me engano, não me citem exatamente, mas acho que em 1939, Milena, então, ela participava, assim, de grupos de resistência tchecos para ajudar, por exemplo, a mover os judeus de um lugar para o outro, a proteger, a salvar. Começaram porque o perseguimento, né, a perseguição ao antissemitismo começava a ser muito forte. Já era forte há séculos. Com o nacionalismo fica mais forte ainda, porque no ódio e no preconceito nacionalista entra também o antissemitismo. Milena não fazia parte disso. Milena sempre foi, como ela diz, assim, idealizando uma Europa livre onde todos são iguais.
Bem, mas isso é a Milena posteriormente, né? Aqui, nesse nosso momento, com Kafka, ela tinha 23 anos, ela tinha acabado de se casar, casamento absolutamente escandaloso com um judeu, o que era escândalo dos escândalos, para um tcheco nacionalista, chamado Oskar Polak. Então ela muda o nome para Milena Polak. O escândalo foi tremendo, e Milena então é obrigada, Milena e o marido são obrigados a deixar Praga e se mudar para Viena. Onde se falava puramente alemão, para por causa menos do escândalo, talvez. As informações biográficas sobre a vida de Milena são muito, muito mais escassas do que as da vida de Kafka, principalmente em língua alemã, em inglês. Existe muita coisa em tcheco. E aqui eu preciso fazer um parênteses. Essa pesquisa, idealmente, poderia ser feita por alguém que é tão fluente tanto em alemão quanto tcheco. Mas eu não sou, então, apenas em alemão. Então, tem limitações. E essas limitações, é bom frisar, elas se referem especificamente ao que a gente sabe, o que a gente pode saber sobre a vida de Milena, mas mesmo assim tem muita coisa. Bastante coisa, pelo menos. Então, a gente sabe que ela foi para Viena. Em Viena, quando ela estava casada com Oskar Polak, Oskar Polak era um literato sem obra, como chamavam, os amigos chamavam. Ele era um grande conhecedor, frequentador dos famosos cafés literários, assim. Só que ele mesmo tinha problemas de autoestima muito, muito fortes. Segundo a biógrafa da Milena, né, a Lena Wagnerová, na biografia, ela diz que ela faz uma espécie de análise, psicoanálise do Oskar Polak, e ela vai concluir que a constante baixa autoestima e o Oskar Polak sempre tendo se provar para os amigos e para os literatos, de alguma forma refletia-se numa preferência por poliamor. Era poliamor. Então o que acontece é que quando eles se casam, Milena e Oskar Polak se casam para Viena, Milena imediatamente, como ela vai escrever em diversas cartas, se sente abandonada pelo marido. O marido não manda dinheiro para ela. Ela, pela primeira vez, embora tenha nascido uma boa família, ela, pela primeira vez, tem que trabalhar muito. Ela passa fome, ela fica sozinha o tempo todo, enquanto o marido tem diversas relações extraconjugais, tudo bem aberto, assim. Só que só ele podia, ela não. E nesse contexto, ela decide começar a traduzir literatura alemã para o tcheco. Muito embora os conhecimentos de alemão dela, segundo ela, eles eram ruins, elas eram, na verdade, menos que suficiente, mas isso pode ser também uma espécie de propaganda, assim, uma espécie de crítica que tinha-se, de modo geral, contra a Milena, por ela ser extremamente... Ela fazia o que ela queria, ela era muito liberta, ela tinha experiências sexuais abertamente, ela causava escândalo na sociedade praguense, era famosa, assim, era famosa. Enfim, então existe toda uma bolha de fofoca em torno da vida de Milena. Então, o círculo literário de Praga e de Viena, tudo muito pequeno, todo mundo se conhecia. E Kafka sabia quem era Milena, Milena sabia quem era Kafka. Então, mas eles não se conheciam, né, com proximidade. O marido era muito admirador de Kafka. Então, o que acontece é que Milena começa a traduzir obras da literatura alemã para o tcheco, sempre foi conhecia muito literatura, muitos conhecimentos literários, filosóficos, e ao mesmo tempo começa a escrever artigos, crônicas para o jornal. E nesse contexto que ela entra em contato com Kafka para pedir que Kafka pedisse para a editora que cedesse os direitos a ela, nesse começo, principalmente, desse aqui, né, do O Foguista, que é o primeiro capítulo do Desaparecido, ou América, o primeiro capítulo desse primeiro romance de Kafka, também não completado, e aí o primeiro capítulo ele foi publicado por Kafka como uma novela avulsa. E é só assim que ele era conhecido na época, o capítulo, né, como O Foguista, e Milena então pede para traduzir esse específico para o tcheco. Isso aqui é a tradução da minha orientadora,
a Suzana, pela editora 34. E sempre bom lembrar dos tradutores. Nesse contexto, ela conhece Kafka. O que acontece, e assim que tem início, né? Assim que começam as cartas a Milena, como uma relação tradutor e autor, tradutora e autor. Bom, o que são as cartas a Milena, afinal? Finalmente chego aqui. Bem, gente, se eu pular o tempo, assim, vocês me digam, por favor. Pode tocar um sininho, assim. As cartas a Milena, essencialmente, elas compilam, né? Elas são uma reunião de 136 cartas. Eu fiz essa conta, porque as cartas não são numeradas, traduzindo, obviamente. Tem 136 cartas que sobreviveram, tinham muito mais, ou algumas mais, escritas por Kafka para Milena entre 1920 e 1923. E o que aconteceu foi que essas cartas eram, após a morte de Kafka morre em 24, Milena mantém as cartas consigo, ela guarda as cartas, ela não entrega para Max Brod, em relação no contexto da obra completa, né, que Brod estava editando, não entrega para Max Brod, mas guarda com Milena até 1939, quando então entrega para o amigo em comum, Willy Haas. Esse Willy Haas, inclusive, é um personagem aqui polêmico das próprias cartas. Então, o Willy Haas, ele guarda as cartas, salva as cartas da ocupação nazista, que, enfim, começava a destruir e pegar e banir tudo. E o Willy Haas começa, então, a editar essas cartas e ele vai publicá-las em 1952, omitindo incontáveis trechos com uma ordem. Se foi um trabalho de edição, mas não foi o trabalho de edição que a gente tem hoje. Principalmente em relação a referências a pessoas, menções a pessoas e acontecimentos relativamente polêmicos e passagens de Kafka em que Kafka critica ou, enfim, comenta acontecimentos de pessoas que ainda estavam vivas. Então, a primeira edição ela é problemática e, bom, eu vou falar das edições com mais detalhes depois, porque ela também é importante para a questão da tradução. E aí, Willy Haas, no prefácio que ele escreve a primeira edição das Cartas da Milena, ele vai escrever um romance avassalador, uma orgia de desespero, euforia, autodilaceramento e auto-humilhação. E é isso mesmo. Bem, o que acontece é que... Qual é o principal? Né? Digamos assim, existe uma trama também principal nas Cartas da Milena, que é o que dá assim, o apelo literário dela. Primeiro, é que as Cartas da Milena não sobreviveram. Na verdade, Milena após a morte de Kafka, Milena pede a Max Brod que queime as cartas que ela escreveu, que estavam na casa de Kafka, e muito provavelmente Max Brod atendeu ao pedido de Milena e queimou as cartas de Milena. E então o que a gente tem aqui são só as cartas de Kafka, o que é também um problema muito sério para a tradução, como eu vou falar depois. Então a gente tem as cartas de Kafka. O que acontece é que, em termos de trama, né? Bom, Milena pede para traduzir o texto do Kafka, mas muito rapidamente, sim, espantosamente rápido, talvez a gente tenha perdido algumas cartas, a gente não sabe, assim, mas 3 cartas depois, numa relação que era profissional, assim, eu posso ler alguns trechos aqui depois para vocês verem, a relação ela já fica absolutamente pessoal. E por muito tempo entendeu-se que isso foi por conta de Kafka. Houve um mito mileno, assim, 1950 essas cartas foram publicadas. Então a gente tem quase um século aí de gente lendo e pensando sobre essas cartas. E a ausência das cartas a Milena cria, assim, uma série de questões. De fato, por muito tempo se pensou que esse aproximamento foi obra de Kafka, porque a gente já sabia como ele era com cartas, sabia questões dele com a sexualidade, com a escrita. Então, mas, na verdade, o que parece ser o caso é que Milena era, vou botar assim, tão viciada em cartas quanto Kafka era.
E então o fato é que rapidamente, assim, quando qualquer um que lê vai ver, é que as cartas começam a ficar extremamente pessoais. Milena começa a compartilhar todas as dificuldades e sofrimentos, porque ela passava em Viena sozinha, sentindo abandonada pelo marido, sem falar a língua com a fluidez, com fluência, na verdade, que ela esperava. E também imediatamente conversando sobre tradução e literatura. E Milena era casada, Kafka estava noivo de uma menina, Julie, que ele conhecera meses antes, uma judia, conhecera também em Praga, e novamente ficou noivo. Mas assim que ele começa, ele fala disso com Milena, ele percebe assim, esse noivado era claramente um noivado de conveniência, assim, seria um casamento por conveniência em todos os sentidos, então não dá. Assim, e ele imediatamente fica apaixonado por Milena, muito rápido. E aí então a gente tem um caso, uma história de amor e de distância, em que Milena estava casada e Kafka logo termina o noivado. E ele termina o noivado claramente inspirado, assim, ou levado, porque estava acontecendo com Milena. E ele escreve tudo para Milena, inclusive as reações da ex-noiva. E ele fala, assim que eu brinco com um ser humano vivo. Então, muitas e muitas questões, mas o fato é que a aproximação se dá e ela é bilateral, imediatamente. O que vai acontecer é que Kafka, ao longo de 1920, as cartas são principalmente em 1920, de março a novembro. O que acontece é que, nesse meio tempo, ele e Milena só vão se encontrar 2 vezes. Isso é um ponto da trama, assim, das cartas da Milena. Eles só se encontram 2 vezes. Em Viena, no aniversário de Kafka. Ou seja, no comecinho de julho de 1920, Kafka passa 4 dias com Milena, são 4 dias sem cartas. Assim, Kafka escrevia diariamente 2 ou 3 cartas. Então são 4 dias com espaço em branco, assim, é surpreendente. Porque eles se encontram e são dias extremamente felizes, são as coisas mais felizes e, vamos botar assim, alegres que Kafka escreveu na vida, provavelmente. E em julho, 4 dias, e depois em agosto, fim de agosto, numa cidadezinha chamada Gmund, na fronteira entre a República Tcheca, então a República Tcheca e a Áustria. E nesse momento, assim, tudo começa a desandar. Quais são os problemas? Os problemas são que Milena não conseguia abandonar o marido. Esse é um problema principal. Esse tema ocupa cartas e cartas. As dificuldades de Milena abandonar o marido, o amor de Milena pelo marido, o amor de Kafka. E um outro ponto, as questões que estão nas entrelinhas, e isso, assim, por isso a importância da pesquisa, que eu falo depois, nas entrelinhas em relação às questões referentes ao problema da sexualidade. E o medo, a palavra principal é medo das cartas da Milena, é a palavra que mais se repete. O medo de Kafka, o medo que sentia Kafka da proximidade física, do aproximamento erótico. São cartas lindas a respeito disso. Então, são esses 2 problemas. Milena, depois, a gente tem 8 cartas de Milena para Max Brod, sobre Kafka. Embora a gente não tenha as cartas de Milena para Kafka, a gente tem a carta de Milena para Max Brod. E lá ela diz que não conseguiria, não teria aguentado assim, uma vida de ascetismo, como pareceria ser o caso se ela se decidisse assim, por viver com Kafka. A coisa é uma trama de casamento, sim, porque o casamento de fato era muito importante e pesava assim, no ombro, pesava sobre os ombros das pessoas. A expectativa da continuação do casamento, para os 2. Só que Kafka rejeitava isso. Assim. E com Milena, apareceu uma possibilidade assim, de um convívio matrimonial fora dos moldes burgueses. Então, diferentemente do que ela tinha com o marido, Oscar Pollock. Então, ela também teve esperança, mas no fim das contas ela não conseguia abandonar o marido. E isso, muito provavelmente, isso mais as questões de proximidade que Kafka vinha tratando com ela, quase como um analista mesmo,
eles conversavam, assim, somaram, foram os dois grandes elementos, assim, eu diria que levaram a um interrompimento, assim, da correspondência no fim de novembro. Então, as cartas elas se estendem, embora até 1923, são pouquíssimas. A partir de 1920, assim, o Kafka diz, não me escreva mais, em novembro. Então, em 23 tem algumas outras poucas cartas, até 22 e 23. Bom, isso assim, digamos, é o grosso da trama. Qual é a questão, né? Bom, isso aqui eu ia falar um pouco como eu cheguei às cartas milenas, mas talvez agora isso quebra um pouco o ritmo. Mas posso falar também um pouco. Eu no começo, eu conheci as cartas milenas, assim, eu sou formado em comunicação, e conheci as cartas milenas de 1913, 1914, pela edição brasileira, sobre a qual eu vou falar depois também, essa aqui, que não é uma tradução do alemão, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E eu fiquei muito impactado com essa carta em específico, que é em 1922, que é escrita depois do término do interrompimento, do rompimento da relação. E talvez eu possa ler também para dar uma ideia sobre o conteúdo dessas cartas para quem não conhece. Então serve para isso também. Então vocês me permitam rapidamente. Dá licença, talvez Leonardo. 10 minutinhos, tá? 10 minutos? Uhum. Tá bom. Aí a gente vai abrir para as perguntas. Tá certo. Então, eu vou ler essa daqui e depois eu falo um pouco sobre a tradução rapidamente. Então, assim, essa carta é muito importante. É a chamada Carta dos Fantasmas. Já faz tanto tempo que não lhe escrevo, senhora Milena, e só escrevo hoje em consequência de um acaso. Na verdade, eu não precisaria me desculpar por não ter escrito. A senhora já sabe o quanto eu odeio cartas. Toda a desgraça da minha vida, com o que eu não quero reclamar, mas fazer uma constatação didática de caráter geral, vem, se quisermos, de cartas ou da possibilidade de se escrever cartas. Dificilmente sou enganado pelas pessoas, mas por cartas sempre. E não só pelas cartas dos outros, mas pelas minhas próprias. Pulo uma linha. Venho aqui. A fácil possibilidade de se escrever cartas parece ter trazido ao mundo uma terrível dilaceração das almas, pois trata-se de entrar em relação com fantasmas, e não só com o fantasma do destinatário, mas também com o nosso próprio fantasma, que se desenvolve sob a mão que escreve a carta, ou mesmo numa sequência de cartas onde uma carta reforça a outra e pode invocá-la como testemunho. Podemos pensar em alguém que está longe, podemos agarrar quem está perto. Todo o resto ultrapassa as forças humanas. Escrever cartas, porém, significa desnudar-se diante dos fantasmas, pelo que eles aguardam famintos. Bom, o que acontece é que essa carta me impactou muito, então eu estava procurando um projeto para estudar. Olha só o que Kafka diz aqui embaixo, espera aí. A humanidade sente isso, né, a presença dos fantasmas, e luta contra isso. E para eliminar tanto quanto possível o que há de fantasmático entre as pessoas e alcançar o contato natural, inventou as estradas de ferro, o automóvel, o avião. Mas nada mais adianta, são claramente invenções realizadas enquanto despencamos. O outro lado está tão mais tranquilo e forte, pois inventou, depois dos correios, o telégrafo, o telefone e a radiotelegrafia. Os espíritos não morrerão de fome, mas nós desapareceremos. Bom, essa é a tradução minha dessa carta. E essa carta, ela cria, né, uma batalha entre os humanos e os fantasmas. Os fantasmas, eles criam tecnologias de comunicação, enquanto os humanos criam tecnologias de transporte para se encontrarem entre si. Lá atrás, eu queria fazer um projeto assim, para estudar precisamente isso. Assim, o que essas cartas podiam nos ensinar, podiam ter a dizer sobre o nosso estado midiático e tecnológico atual. Então, eu entrei no mestrado e fiz um projeto em relação a isso. Mas no doutorado, isso começou a ficar um pouco sem caminho, assim, perdendo um pouco isso. E aí eu comecei a traduzir. Porque eu sentia, digamos assim, eu queria traduzir, eu queria poder também entender, assim, como as palavras dessas cartas. E traduzindo, eu fui notando que, enfim, notando também o problema das edições, que eu vou falar agora. Então, não tem foto das edições, isso são manuscritos, né? Vocês podem olhar. Não tem edições, assim. E no Brasil, a gente tem essa aqui. Isso é um problema que eu tive na minha pesquisa. Tem essa tradução aqui do Brasil. Torriere Guimarães. Essa tradução, muito provavelmente, preciso confirmar essa informação, ela é a mesma tradução que foi recentemente publicada por 2 publicações da editora Garnier e da outra que eu esqueci o nome. Muito provavelmente é a tradução do Torriere Guimarães, que foi traduzida, não se sabe, precisa se fazer esse cotejo, mas provavelmente do espanhol, ou do italiano, ou do inglês, ou de uma mistura dessas todas. E é baseado na primeira edição, com todas as omissões possíveis.
Então, ela mas foi o que eu conhecia, uma bonita tradução, só que não é do original e tem vários problemas. E a gente tem também, em português de Portugal, essa daqui, que é As Cartas a Milena pela Relógio d'Água, traduzida aqui diretamente por Antônio Souza Ribeiro do alemão, é de 2018, e essa tradução, ela fez a mesma coisa que eu fiz, ele fez, o tradutor, que é As Cartas até 1920, né? Com Kafka, as questões editoriais são muito importantes, gente, você me perdoe, mas vai ser rápido. Aqui, tem todas as cartas, é de segunda edição expandida, ela é datada e tal, as cartas têm data. Só que existe a questão da edição crítica. Não tem aqui, né? Não tem. Bom, a edição crítica, eu como tradutor português, a gente escolheu traduzir as cartas da edição crítica o problema das cartas da Milena é a falta de contexto. A gente não saber a que se refere, a que não se referem as cartas da Milena. A que Kafka se refere, a que esse trecho se refere. Então, isso vai gerando assim, uma imagem de Kafka muito pouco epistolar, como se Kafka estivesse monologando e inventando midiaticamente uma fantasia feminina. E a edição crítica da correspondência completa, ela resolve diversos problemas com um aparato editorial monstruoso, assim, de décadas de trabalho, comentando linha a linha as cartas. Só que, porém, só até 1920. As cartas de 1923 ainda não temos edição crítica para essas. Então, a tradução ela se deu, na minha tradução, eu estava, graças a Deus, na Alemanha, em Viena, então eu pude acessar essa edição crítica e traduzir as cartas de 1920 a partir da tradução crítica, com todo o aparato de notas extremamente valioso, e para as cartas pós-1920 da 1923, usar essa edição aqui, que é a segunda edição expandida, e é o melhor estratégia de trabalho que a gente tem. Isso significa... Aqui também tem boas notas e restaura vários problemas de edição, mas ainda não é o ideal. Então, acho que agora, pelo meu tempo, para terminar, eu queria só dar um exemplo. Depois, nas perguntas, pode falar sobre a minha prática tradutória e tal. Mas eu queria terminar como o tema da tradução, porque eu falei muito pouco tradução, então é um grupo de tradução, como o tema da tradução aparece nas cartas a Milena. Isso é muito interessante e é muito, muito profundo. Assim. Então, mostro aqui, quatro cartas aqui, onde o tema da tradução aparece. Então, peço licença para ler a primeira. Já é a primeira carta a Milena, assim que as cartas a Milena abrem na minha tradução. Cara senhora Milena, porque Milena era casada, né? Embora ela fosse mais nova, era totalmente formal alemão. Cara senhora Milena, em meio ao sombrio mundo vienense, a senhora se debate com a tradução. É de certa forma comovente e vergonhoso para mim. A senhora já deveria ter recebido uma carta do editor, né, Wolf. Ao menos ele me escreveu faz tempo sobre uma carta assim. Bom, isso aqui é só para mostrar como ela já abre assim, com a questão da tradução. E ela, então, aí, no meio tempo, Milena envia a tradução do foguista para o tcheco para Kafka comentar e enfim, ver se tem algum problema e tal. Aí Kafka responde isso aqui. Quase fiquei decepcionado ao retirar a revista contendo a tradução do enorme envelope. Eu queria ouvir notícias suas, não essa voz por demais conhecida saída do velho túmulo. Por que ela foi se meter entre nós? Até que me ocorreu. Foi ela também que intermediou a nossa relação. Então, Kafka queria ouvir a voz de Milena, mas ele recebe a tradução de Milena da própria literatura, do próprio texto, só que em tcheco. E ele chama conhecida voz, demais conhecida saída do velho túmulo. E aí ele então diz, foi também ela que intermediou a nossa relação. Essa voz misturada. Mas de resto, me é incompreensível que tenha tomado para si esse trabalho enorme, profundamente tocante a fidelidade com a qual, frasezinha a frasezinha, conseguiu realizá-lo. Fidelidade esta, cuja possibilidade, cuja bela e natural autoridade com que é exercida, eu supunho impossível em tcheco. Alemão e tcheco, tão próximos um do outro. Então, assim é como Kafka elogia o trabalho de Milena tradutório. A questão da fidelidade, a gente sabe, é uma questão extremamente espinhosa na tradução, mas o que me interessa aqui é, antes de qualquer coisa, uma certa estranheza. Opa, peraí. É uma estranheza, né? A estranheza, como Kafka estranha a própria literatura quando ela chega na tradução. Quando ela chega traduzida. Mas
como o próprio Kafka vai dizer depois, eu posso ler também, é uma renovação. Então, Kafka entende ali esse estranhamento como uma forma de renovar uma velha voz, de renovar a literatura. Então, em 1920, assim, Kafka já estava assim, atento ao que hoje a gente sabe nos estudos de tradução, que é a crítica a uma certa tradução domesticadora, ao trabalho do tradutor como arte, né, como ofício, como um trabalho criativo. Então, isso Kafka está elogiando a Milena. Então, tem um outro momento aqui que ela aparece. Aqui são as observações que Milena pede, né, sobre a tradução, e aí ele comenta, aí no parágrafo seguinte ele desiste de comentar as observações, ele começa a falar, eu vou citar: amanhã envio-lhe as observações, que aliás serão muito poucas, páginas e páginas de nada. A como que evidente verdade da sua tradução é sempre espantosa quando me desfaço desse evidente. Praticamente nenhum equívoco ou mal entendido. Se houvesse, nem seriam nada demais. Ao contrário, somente compreensão, uma forte e resoluta compreensão. Só não sei se os tchecos vão lhe recriminar a fidelidade, que é o que mais prezam na tradução. Não tanto por conta da história, mas por minha causa. A minha sensibilidade para a língua tcheca, eu também a possuo, está plenamente satisfeita, embora seja extremamente tendenciosa. Em todo caso, Milena, se alguém a recriminar, procure compensar a ofensa com a minha gratidão. A gente nota, né, Bom, a gente nota várias coisas, né? Tem muitas coisas, muitas camadas. Mas uma das coisas que a gente nota é como o que eles chamam de fidelidade tem a ver com a gente pode supor, né, uma não domesticação da literatura aos padrões da língua tcheca, mas em si vamos tentar mexer na língua a ponto dela acomodar a estranheza da literatura kafkiana. Que é, por exemplo, o que Walter Benjamin vai falar no famoso ensaio A Tarefa do Tradutor. E agora, por último, um último trecho, para terminar, onde Kafka comenta a tradução. Ele conta uma história longa e depois diz assim: perdi-me um pouco, mas não faz mal, pois talvez a senhora tenha me acompanhado e agora estamos os dois perdidos. É isso o mais verdadeiramente belo na sua tradução, que ela é fiel. E só posso ser repreendido por causa do fiel. A senhora sabe fazer de tudo, mas repreender é o que faz melhor. Eu queria ser seu aluno e cometer erros o tempo todo só para ser repreendido o tempo todo. Sentar-me na cadeira escolar, mal ousando erguer o olhar, Milena se inclina sobre a gente e lá no alto, o dedo indicador com o qual faz suas correções, se tira e treme sem parar. Não é assim? Enfim, que ela é fiel e tem a sensação de que eu conduzo pela mão, Milena, através das passagens subterrâneas, escuras, degradantes e odiosas da minha história, quase interminavelmente. E é por isso que as frases são intermináveis, não percebeu? Quase interminavelmente. E me diz que a tradução levou só 2 meses, para então, espero, ao sairmos em plena luz do dia, temos o bom senso de desaparecer. Bom, sei vocês, eu acho intenso, e o que é interessante aqui é que como a tradução para Kafka nas cartas da Milena, ela vem com uma espécie de compreensão, porque Milena e Kafka faziam parte de mundos diferentes, entre a aproximação cultural, linguística, física também e erótica. Tem diversas camadas que você nota, assim. Alemão e tcheco, eu e você, tão próximos, aproximação física e compreensão espiritual. A compreensão é muito importante nas cartas da Milena, porque Kafka era constantemente compreendido, não se fazia entender. Falta de comunicação, a dificuldade de comunicação. E, por fim, para mim, o mais interessante de tudo é como Kafka escreve quase uma viagem dantesca ao inferno, que ele carrega a Milena pela mão, sendo que ela é a tradutora, ela carrega pela mão infernal das longas frases infernais kafkianas, e no fim, os dois vão saindo para a luz do dia, ou seja, traduzido a literatura, os dois desaparecerão. Né? O que eu acho interessante aí é um desaparecimento, a tradução como uma espécie de desaparecimento das particularidades e diferenças linguísticas em uma só quase língua ideal, também como Benjamin chama a língua messiânica, que seria um ideal da tradução, a língua criadora. Né? E, assim, essa é só uma palhinha do tema da tradução nas cartas da Milena, então acho que eu já estourei meu tempo. A gente pode continuar conversando sobre o meu trabalho depois, a partir das perguntas. Uma introdução às cartas da Milena. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece, Leonardo. Deixa eu fazer a leitura aqui dos comentários, então. Ó. Eu tinha perguntado por que você decidiu, né, traduzir cartas a Milena e como você fez a seleção para traduzir. Mas acho que você também respondeu isso em alguns aspectos. Aí, deixa eu ver, a Simone falou assim: nossa, parece uma fofoca e ao mesmo tempo uma conversa sobre tradução.
O encontro entre os dois que pensam em como se comunicar e ao mesmo tempo sabem que essa comunicação se dá também por meio da tradução. É verdade. As metáforas que usam quando estão falando de tradução são interessantes, muito legal. Exatamente. O que eu poderia falar é que metáforas é quase uma língua, uma segunda língua das cartas da Milena. Inclusive, a parte das dificuldades da tradução que eu encontrei foi porque Kafka escreve por metáforas, Kafka escreve por parábolas. Parte das cartas da Milena é uma constante fabulação das cartas de Milena, às quais nós não temos acesso, torcidas e pensadas em formas de histórias e fábulas, e metáforas. Kafka dizia que era assim que ele pensava. Uma coisa extremamente de particularização e sensualidade. Então, isso se reflete no estilo kafkiano, e isso é um problema para a tradução. Porque, e eu pensando em Machado de Assis, o estilo de Kafka, o alemão de Kafka, ele é extremamente alemão. E com isso eu quero dizer que, assim como a gente lê Machado, assim, e pensa, isso é português, isso é minha língua, isso não tem como ser dito em nenhuma outra língua, porque são as nuances e as particularidades e a comunidade linguística em torno do português, ali se comunicando com sentidos de Machado, especificamente, e coisas muito parecidas acontecem com o Kafka, com o alemão. Tanto que na tradução, isso começa, assim, há uma tentação muito grande em explicar e domesticar, digamos assim, as metáforas, a sensualidade, que são muitas vezes esquisitas do Kafka. Elas são, e a prova disso é que a própria Milena constantemente escrevia, eu não estou entendendo o que você está falando. Aí Kafka tentava explicar novamente. Então, paradoxalmente, é isso que dá, digamos, a qualidade literária para essas cartas e o que as transformaram em obra. Porque Kafka não diferenciava entre isso é uma carta, aquilo é literatura, embora tenha muitos erros, assim, como a gente pode ver nos manuscritos. Realmente é uma obra literária aquilo ali. Então não tem como domesticar de forma alguma. Assim. Você tem que confiar, você tem que procurar a melhor forma do português acomodar aquela estranheza, dentro de certos limites, é claro. Isso foi o maior desafio, sem contar que muitas vezes, sem saber, aquilo faz diferença. Por isso a minha pesquisa de doutorado é inteiramente baseada assim, numa certa filologia. A minha tese principal é que um diálogo com a recepção desse livro, assim, e a imagem que foi feita de Milena, assim, uma imagem um pouco lisonjeira, vamos botar assim. E aí o meu diálogo é milenística, porque a recepção das cartas da Milena não leva muito em conta um fato básico, que foi uma troca de cartas. Que essa troca não exista, que parte desse lado não exista, não pode querer dizer que nunca existiu. Então, milenística, porque eu levo muito em conta assim, como os aparatos tradutórios e filológicos e historiais, a vida de Milena, vou atrás da biografia, vou atrás de outras cartas. Eu traduzi também as cartas de Milena, vai estar tudo lá. Assim. Então, assim, milenística nesse sentido. Lembrando, sempre tentando chamar a atenção para o fato da reciprocidade do diálogo. Assim. E o mais interessante disso tudo, eu diria, você perguntou das metáforas, né? Kafka era muito, muito sensual, assim, ele acreditava profundamente numa força literária das palavras de comunicarem muito além do seu sentido, digamos, informacional, o sentido informacional comunicativo de uma frase que quem traduz literatura sabe que não tem como ser só isso que vai ser traduzido. Assim. Não tem um sentido, né? A língua comunica também, a sonoridade comunica, as repetições, os recursos estilísticos, tudo comunica. Então Kafka estava comunicando assim. Isso, paradoxalmente, interessantemente, dá uma oportunidade para os tradutores também ser criativos. Ao mesmo tempo que é um desespero muito grande, porque eu não sei, né? Você esquece de saber o que ele está se referindo, qual é o sentido, não tem como, assim, não tem como. E você nota isso cortejando com outras traduções, principalmente uma famosa tradução para o inglês, que essa tradução do inglês ela foi muito importante, porque ela ajudou a popularizar esse livro. Assim, se ele é minimamente popular hoje em certos nichos assim, não acadêmicos, é por conta dessa tradução. A tradução para o inglês de 1982 foi lançada junto com a edição expandida. Traduzido por Philip Byrne. E muito boa a tradução, só que você nota assim,
porque ele não tinha isso aqui, essa edição aqui, crítica, e você nota que teve que... A falta de informações, a falta de pesquisa impacta muito. Bom, outra coisa interessante que eu queria falar é que, por que eu escolhi trazer essas cartas, né? Eu estava perdido no meu projeto, sinceramente era isso, mas eu não sabia assim, como seguir no projeto de teoria literária, que era o que eu queria, assim, crítica literária, mas não só isso, né? Eu tinha um problema sério com o Brasil, com a questão das cartas no Brasil, que é a ausência da tradução, uma tradução direta desse livro. Leonardo, e aí eu pensei... Oi. Desculpa estar te cortando aqui, já bateu claro. O tempo, já bateu 10 minutinhos, então o pessoal tá, okay. Vai ter que ir. Pode... Mas, entendi isso. Sem problema, sem problema. Mas, muito obrigada pela sua palestra, de verdade. Foi muito boa, muito enriquecedora. Ai, Leonardo, desculpa a gente ter que parar você, porque tá incrível, né, problema. Gente? O assunto é interessantíssimo. Vou terminar com uma última pergunta, Leonardo. Você vai publicar essa tradução? Você tem a intenção? Porque eu mandei aqui nos bate-papo um artigo seu com uma tradução comentada de 10 cartas, que você publicou em 2023 na revista de tradução, e aí deu um gostinho de água na boca, assim, para saber se ela vai sair em alguma editora, alguma coisa assim. Você acha que sim. É um projeto? Aparentemente vai. Aparentemente, sim, é um projeto e aparentemente vai sair pela editora 34. Eu só preciso entregar. Mas ela está relativamente pronta. Parindo doutorado, então uma coisa de cada exatamente. vez, né? E aí, mas aparentemente, se tudo der certo, acho que vai sair sim. Eu já estou tentando me certificar disso, só falta agora eu entregar. Mas graças a Deus isso vai acontecer, assim. Mas ainda tem muito trabalho pela frente. Mas é isso. Trabalho muito primoroso, obrigado. Leonardo. Parabéns pela sua pesquisa, incrível, muito legal mesmo. Adorei seus exemplos, suas colocações. Foi uma aula para quem não sabia nada de Kafka. Olha, esse seu prefácio que você fez no começo já foi inacreditável. E depois, então, quando entramos na tradução, melhor ainda. Muito obrigada pela sua palestra, hein, Leonardo? Obrigada mesmo. Obrigado a vocês pelo convite, gente. Muito obrigado. Tá bom, gente. Obrigado a todo mundo que veio. Nos encontramos na próxima. Até mais, gente. Um abraço, hein?